Fala, fião, tá bom? Vamos lá, mais uma alvenaria para todos, edição especial FEICOM 2024. Mais uma conversa, um bate-papo aqui. Esse eu acho que vai ser um pouquinho diferente, depois vocês vão descobrir por quê. Estou aqui com a Mariana Caldas, a diretora da Caldas Construtora, não é isso? Isso mesmo. É uma coisa que eu sempre tive dúvidas. Por que as pessoas põem o nome e a consultora, depois outros colocam a consultora e o nome? Mas eu não sei, acho que é definição, né? É uma dúvida minha. Mas, Mariana, por favor, antes de fazer isso, o brindezinho, porque às vezes eu esqueço, gente, mas eu sempre entrego, tá? O brindezinho do coisa, o tijolinho com o nome. Obrigada. Tá? Então, Mariana, por favor, se apresente para o nosso público, fica à vontade, conte um pouquinho da sua história pra gente. Pode deixar. Bom, sou Mariana Caldas, né? Caldas Construtora. Respondendo a sua pergunta, no meu caso, realmente foi uma homenagem ao meu pai, né? Já tinha falecido quando eu me formei, então eu coloquei o nome dele na minha empresa. Tenho uma construtora, a minha construtora é especializada em obras comerciais, a gente é mais especializado para obras de consultórios, escritórios, lojas, restaurantes, né? A gente está mais nichado nesse público. Mas a gente faz também obras construtivas, né? De todo o sistema, já fiz galpões, né? Etc. Então, já conheço aqui, né, o Cerâmica City, né? Mas aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que funciona, né, esse produto. Então, a dinâmica mudou, agora eu vou ser entrevistado. Então essa era a surpresa. Então, o bloco, na verdade, existem vários tipos, modelos. Os mais comuns que a gente chama é o horizontal, o furo vertical. O que é horizontal? Que o furo é horizontal, e o vertical, que o furo fica quando você assenta, ele fica na vertical. Tá? Isso traz algumas consequências na hora do sistema construtivo. Questão do sistema construtivo, eu vou conseguir aqui embutir as instalações elétricas, hidráulicas ou outras, ar-condicionado, uma série de outras instalações que você consegue embutir dentro da alvenaria e eu não vou precisar quebrá-la depois para fazer toda a passagem dessa tubulação. Isso já é um ganho, né? Eu posso usar esse bloco tanto para alvenaria com função estrutural, que seria a alvenaria estrutural, mas comumente a alvenaria estrutural, ou a sem função estrutural, que é mais normalmente conhecida como vedação. E no mercado se chama, comumente falando, vedação racionalizada. Por que é racionalizada? Na verdade, toda alvenaria pode ser racionalizada, mas a ideia é que você saiba como montar um Lego, você tem um mapinha de montar o Lego peça por peça, você também sabe assentar o tijolo peça por peça. Então você sabe que naquele espaço entre pilar e viga, você vai saber quantas peças vão ser colocadas ali. O assentamento desse tem uma velocidade com um bloqueiro bem treinado superior, tá? E você consegue ter revestimentos de muito menor espessura por causa da conformação dele, tá? Por causa dessa... No caso desse aqui é ranhurado por causa ele aumenta a resistência. No caso desse desenho, é o desenho do bloco acústico. Então, este ranhurado ajuda no desempenho muito no acústico, no térmico também, mas também ajuda bastante no acústico por ele ser ranhurado, porque a onda do som bate de maneiras diferentes na face do bloco, então você consegue ter um desempenho maior que o desenho desse aqui, que esse é um desenho, projeto Melco do Marcelo Aquilino, do IPT, um abraço Marcelo, beijo no coração, foi meu professor no mestrado, onde a gente consegue ter um desempenho acústico melhor. Tá. Agora, obviamente, você não necessita um bloco desse para algumas casa residencial, alguma coisa que não necessita de um bloco desse. Obviamente, você pode utilizar, mas não necessariamente você precisa utilizar ele. Então a gente tem famílias de bloco que vão de 7 de espessura a 19 de espessura. De acordo com a norma do produto, todos eles têm 19 de altura e você pode ter comprimentos variando para você encaixar dentro dessa modulação ou paginação, dependendo do projeto que você vai fazer. Alguma dúvida? Porque daí eu vou, senão você vai deixar eu vou falando. Ele tá? vende meio bloco também? Vende meio bloco, começa com 1/8, 4 centímetros, 1/4, 9. Tá.
meio bloco, que dependendo da modulação é 14 ou 19, Certo. tá? E mais os blocos inteiros e os blocos em meio, tá? Que seria medidas de 44 ou 54. Tá. Tá? Você tem o 3/4 também, 31,5, 34, dependendo da espessura, você tem mais. Você tem uma gama muito grande de produtos que você consegue encaixar na sua paginação. Precisa um número maior de espessuras diferentes, desculpa, espessura não, comprimentos diferentes, principalmente na vedação. Por quê? Porque você não consegue determinar sempre a dimensão dos pilares e da viga. Então você realmente vai precisar ter um número maior de componentes na hora de você realmente conseguir executar, bem executado, uma alvenaria dessa. Ao contrário da alvenaria estrutural, que o ideal seria você utilizar só bloco inteiro, meio bloco e o bloco e meio. Tá? O ideal seria isso, só 3 mais canaleta, mais J. Sim, que aí tem o bloco canaleta. A gente tem o bloco canaleta, o bloco J e o bloco canaleta compensadora, que ele é nas paredes internas. Né? Então a gente tem esses materiais. O acústico também. O acústico, a gente tem o acústico também. O acústico é diferente, você consegue ver aqui os acústicos de alguns lugares aqui. Aqui na mesinha você vê o acústico de 19 e o acústico de 14 a gente vê na bancada onde está fazendo a gravação dos tijolinhos. Tá. Então, Mas o bloco canaleta acústico também tem? Não. Por que canaleta acústica não existe canaleta acústica? Porque a canaleta é uma forma. Então você grauteia ele inteiro. Já fica acústico. Não é que ele vira acústico, porque na verdade ele já é como se fosse uma parede de concreto. Sim. No fundo, uma viga de concreto. Então, viga você não consegue trabalhar, né? As canaletas, os Jotas, os compensadores, eles basicamente vão formar uma peça pré-moldada. Pode ser uma viguinha pré-moldada. Então, uma coisa que o pessoal confunde, vai criar uma viga. Vai criar uma viga, mas ela não vai funcionar como uma viga. Sim. Mas ela vai saber funcionar por distribuição dos esforços pela parede. Pode ser contra verga e as cintas de amarração na alvenaria estrutural. Essa cinta de amarração funciona muito parecido com uma cinta mesmo de calça, porque ele não vai conseguir distribuir os esforços ali de maneira igual, e a calça não abrir, não cair, é muito parecido com isso. Então, na alvenaria estrutural você tem detalhes construtivos que vai ter, e na alvenaria estrutural vai lembrar, você tem os grauteamentos horizontais, que são as canaletas basicamente, e os verticais, onde é executado dentro do furo. Você vai lá e coloca uma ferragem, né? Sim. E depois você grauteia aqui. Então você tem esta possibilidade você tem essa possibilidade, não. É um recurso importante estrutural dentro da alvenaria estrutural. Sim, né? sim. Custo. Aí vai depender do frete. Vai depender do frete. Sempre depende do frete. Tá, mas tem uma diferença do custo destes blocos para os blocos convencionais? Como de bloco horizontal, furosol? Tem. Assim, eu já discuti com algumas pessoas aqui sobre essa diferença de custo. Mas essa diferença de custo é basicamente a peça unitária, o bloco vai sair bem mais caro. Só que o sistema final, a parede final vai sair mais barata. Principalmente por quê? Porque os seus revestimentos vão ser revestimentos mais finos. Então você não vai gastar tanto no revestimento. A sua mão de obra assenta muito menos blocos por metro quadrado, basicamente, quando você usa principalmente o 39. Você consegue ter uma agilidade melhor. Então o seu custo de tanto de mão de obra quanto de as argamassas vão ser menores. Tá? E na hora de você assentar, você não faz, que nem normalmente o que o pessoal faz no bloco. Ele pode fazer no horizontal também. Aqui a gente só fileta no vertical, né? Na lateral, aqui, né? Preenchimento do lateral. No bloco horizontal, normalmente, teoricamente, ele passa inteiro. Você pode fazer por filete também, mas normalmente você vai só... Fileta é o quê? Você diz com você coloca assim, pode ser com bisnaga, pode ser com paleta, pedreiro. O que eu mais gosto é a paleta pelo rendimento. O que menor dá desperdício é a bisnaga, mas tem que ter um traço adequado para você conseguir fazer a torção e fazer o escoamento da argamassa corretamente. E assim, é difícil o cara pegar esse traço, mas quando ele pega, é show. Ele faz a bisnaga muito rápido. E agora no padrãozão tal da paleta, que na verdade é uma ripa de madeira com um pegador, ele consegue fazer mais rápido do que a colher de pedreiro. Não, isso é verdade. Pro bloqueiro é verdade. Pro bloqueiro ele não. Ripa. Não tem essa. Mete a ripa e vai embora. Tá. A mão de obra
diferente dos outros blocos em alguma coisa? Tem Não, alguma... eu brinco que é o seguinte, o pedreiro fala assim, mas eu não sei usar o bloco, eu não sei. Eu falo assim, pergunto por ele, você sabe assentar bloco de concreto? Ele sempre me responde, sei, é a mesma coisa. Então a mão de obra é a mesma do bloco estrutural. É a mesma do bloco estrutural. Não, esse é um bloco estrutural, né? De concreto, tá. Todo bloco, tanto de concreto quanto cerâmico, que são furos na vertical, eles são estruturais. Sim. Tá? Existe norma tanto para bloco de concreto para bloco cerâmico. No bloco cerâmico, a gente classifica eles da seguinte maneira: VED, de vedação, que é os horizontais, EST para estruturais. E você tem também o BFS. O que é isso? Bloco de fixação superior. Na hora que você vai fazer o encunhamento, né, o dito encunhamento, é uma fixação entre a alvenaria e a viga, você tem um bloco especial para fazer esse encunhamento. Sim. Tá? Por que foi feito esse bloco, foi desenvolvido esse bloco? Esse bloco foi desenvolvido porque descobriu-se que quando você tem paredes, muitas paredes disseccionadas, você assenta aquele bloco, ele gera trações e movimentos. O bloco ele aguenta muito bem a compressão, independentemente se é concreto ou estrutural, se é concreto ou cerâmico. E ele, quando ele vai sofrer trações e momentos, ele não aguenta bem, ele estoura naquele ponto. Então, quando você tem uma deformação de viga e ela comprime aquele ponto, ele vira um elo fraco da alvenaria toda e ele estoura ali. Para ele não ocorrer isso, o que você tem que fazer? Um bloco que ele consiga distribuir as tensões de maneira que ele descarregue na parede como um todo. Então ele vai ter basicamente aquele bloco vai ter a mesma resistência, tá, do todo o resto da parede. Tá? Então isso é importante. Só que a gente vai sempre falando do bloco. Só que muita gente esquece do quê? Da argamassa. A argamassa também é importante. E a argamassa também tem norma. Sim. Sim. E de assentamento, ela acabou de entrar em vigor. Eu não lembro se foi dezembro do ano passado ou foi janeiro desse ano agora, mas entrou em vigor a nova norma de argamassa. Não, minto, esse foi do bloco, da argamassa foi um pouquinho antes. Então, assim, essas argamassas hoje também tem classificação, as de assentamento. Então você tem a argamassa para a alvenaria de vedação e a argamassa para a alvenaria estrutural. Então isso é importante também na hora de você for executar a parede, especificar corretamente, não só o bloco, mas a argamassa também, sim, principalmente de assentamento. Tá? E aqui não tem diferença de argamassa. É a mesma argamassa que o bloco estrutural de concreto. Sim, aí eu vou pegar, qual que é o bloco que eu vou usar? Você vai usar um bloco classe A de concreto de 4 MPa, vou pegar um bloco EST 40, que quer dizer 4 MPa, e vou classificar, aí eu vou utilizar a argamassa referente a essa resistência para aquela execução. Eu vou usar um de 12 MPa de cerâmico de concreto, eu vou classificar o bloco como EST 120, o concreto também é classe A, 12 MPa, vou classificar esse material, e daí sim eu vou escolher a argamassa de assentamento de acordo com aquele bloco que eu escolhi. Aí ele vai vir uma argamassa de acordo. A argamassa ela tem que ter a resistência nominal que você comprou o bloco, até de 70% a resistência nominal do bloco. Ou seja, pode ter, se o bloco tem 10, a argamassa tem que ser de 7 a 10 MPa a resistência dela. Basicamente é isso que você tem que, na hora de executar, você tem que saber. Também escolher a argamassa. Tá. Aí os revestimentos, você pode, os mesmos revestimentos que você usa para bloco de concreto, você pode usar para o cerâmico. O que é importante saber? Qual é a absorção dos materiais? O bloco de concreto, quando ele tem lá os seus 4 MPa, ele tem uma porosidade. Quando ele tem os seus 12, 30 MPa, ele tem outra porosidade. Então você vai ter que pedir para o teu fabricante qual que é a absorção daquele bloco para escolher o revestimento adequado. O bloco de cerâmico é diferente, porque independentemente se ele tem 4, se ele tem 20 MPa, a absorção dele é a mesma. Então, porque a argila, se tiver alguma variação, é muito pouca. Então você tem que pedir para o seu fabricante, se ele tiver, passar para você essa informação, para você ajustar com o que você vai colocar de aderência lá. Agora, se for gesso... então aqui eu posso fazer gesso liso em cima do... Pode usar gesso liso direto, sem dó. A única coisa que você tem que lembrar, procedimento de execução.
lavar a parede, limpar a parede bem, porque senão não dá aderência, né? Sim. Então, Se tiver pó, não vai aderir. Não vai aderir. E aí, o que você quis dizer de revestimento, então, é que se eu for fazer um embolso na cerâmica, eu vou gastar muito menos massa do que... Neste caso, sim. Porque aí você vai lá, talisca com 1 centímetro e faz com ele com 1 centímetro mesmo. O pessoal esquece de taliscar. Gente, por favor, taliscar é muito legal. É um processo muito legal, um procedimento muito bacana de ter. Então, talisquem as suas alvenarias, por favor, na hora de fazer os revestimentos. Tá? Porque senão o cara começa aqui embaixo com, sei lá, 1 centímetro e termina lá em cima com 8. Então, eu já vi muito isso. Sim. Eu vi isso no apartamento que eu morava. Foi o apartamento que eu acompanhei a construção, porque eu forneci o material e dava assistência técnica no prédio. Aí quando eu fui fazer a reforminha básica de entrar, né? Aí eu fui tirar o revestimento e fazer, caramba, aqui é gato, meu. Aí que eu percebi que a parede do cara, não é que ele não taliscou e o revestimento estava torto. Não é nem que a parede estava torta, é que o revestimento, o cara, na hora que fazer o gesso, sei lá o que o cara fez. E assim, o que eu achei engraçado é que estava inclinado. Assim, normalmente ele fica assim, né? E estava ao contrário. Ele estava ao contrário. Eu falei, mas como é que ele conseguiu deixar lá em cima mais grosso que embaixo? Até hoje eu não sei, juro mesmo. Eu gostaria de conversar com o cara para me explicar como ele fez isso. Tá, acho que uma última pergunta. Eu perguntei qual que é a diferença de custo para um bloco cerâmico convencional, né? Mas a diferença de custo para um bloco estrutural de concreto? Sempre vai variar da região que você está. Porque o frete, nesse caso, ele é muito importante. Hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo, o bloco de concreto está na média de 30% a 35% mais caro que um bloco de cerâmico. Fazendo a correlação da mesma resistência, tá? Porque tem resistências maiores e menores. Então tem esse ponto. Aqui em São Paulo, hoje, obviamente o mercado ele vai mudando. Isso eu não sei, do futuro eu não vou saber te dizer. Mas hoje eu sei que o bloco cerâmico está em torno de 30% a 35% mais barato que o bloco de concreto. Entendi. Tá? Aqui em São Paulo. Só que eu vou para outras regiões do estado que eu atuo, isso às vezes inverte. Por causa do frete. Por causa do frete e por causa da cultura do local também. Porque aqui em São Paulo a gente tem muita disponibilidade de bloco de concreto. Em volta. Entendi. Entendeu? Tem muita disponibilidade. Então, tem locais que não tem tanta disponibilidade. Então, isso daí pode ter uma variação aí, sim. Tá? Entendi. Sempre varia. Qual a demanda hoje? Né? O quanto que isso tem saída hoje, né? Quanto que vocês já estão sendo utilizados? Predialmente falando. Predialmente? Em residência, você fala, de maneira geral? De maneira geral. É alvenaria estrutural, assim. Alvenaria estrutural, vou fazer vou dar um chute, tá? Um chutômetro. Independentemente se é bloco concreto ou bloco cerâmico, mas falar de alvenaria provavelmente de 80% a 85% de toda a construção que ocorre hoje no Brasil, de maneira geral, é feita de alvenaria. Não necessariamente alvenaria estrutural. Porque daí você tem a convencional, que é concreto armado, você tem a estrutural de bloco cerâmico, estrutural de bloco de concreto, e você tem a vedação racionalizada. Então, nas grandes construtoras, eles não usam mais. As boas e grandes construtoras do estado de São Paulo, dificilmente você vai ver eles usando o bloco horizontal. Dificilmente você vai ver. Não, a grande maioria já está usando, já usa o bloco estrutural. Só que o que eu vejo mais, eu não vi ainda ninguém usando esse tipo de bloco, por isso que eu estou perguntando. Esse aqui, a Tegra usa. Eu não vi, por isso que eu estou te perguntando, né? Qual que já é a porcentagem de uso, assim? Já tem algum edifício que já foi feito? Tem um monte. A Zetec usa. Se você tá falando os nomes aqui, gente, me perdoe, mas vou falar os nomes das construções que eu conheço aqui. A Exto é esse bloco nosso. Então, na época, a falecida Odebrecht usava. A Cirela usou muito. Eu sentei aqui com o Alexandre Blitz na época da Cirela. Ele já usava isso daqui há 20 anos atrás. A Cirela já usava há 20 anos atrás. Então, na verdade, não sei se você lembra a falecida... Nossa, fugiu o nome da construtora.
Ela foi um case legal. Mas isso daqui tem mais Gafisa, de 20 não. anos. Hã? Gafisa? Gafisa usou um tempo. Hoje ela é mais parede de concreto. Mas você tem Tegra, você tem Niven, você tem grandes construtoras que realmente aqui no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, usam muito. Na Baixada, no interior, no Brasil como um todo, se utiliza muito. Tá? Independente se bloco cerâmico ou bloco de concreto, elas vão e vêm. Isso daqui vai dependendo do projeto, enfim. Você tem a MPD, tá? Me perdoe se eu esqueci alguém, mas a grande maioria das construtoras, elas utilizam a vedação racionalizada ou a alvenaria estrutural. Sim. Tá? Então, a Pacaembu é um caso aqui, entendeu? E a Pacaembu é um dos maiores do país. Hoje, em número de unidades, ela, se não me engano, ela é a terceira. Não sei se... E a alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Então, é que o grande consumo de alvenaria ainda é autoconstrução. E na autoconstrução, esse ainda é um material, por mais que seja antigo, tá? Por mais que ele desde a década de 80 tenha os seus 40 anos aqui de norma, tá? No Brasil é desde a década de 60 que se fazia alvenaria estrutural. Na década de 60 foi com alvenaria com bloco de concreto, em 70 iniciou o bloco cerâmico, até contei essa história aqui pro Rangel, a gente trocando ideia com o Rangel, Laje, não sei se você conhece, é um calculista. A gente trocando uma ideia aqui e ele me perguntou, eu contei essa história. Porque eu tô muito dentro das normas, tá? Então eu sou o coordenador de uma delas, inclusive, e por ser diretor da Associação Nacional, diretor técnico, a coordenação de algumas normas acaba... A coordenação não da execução da norma, mas de como botar a norma, chamar o coordenador, o secretário, chamar o pessoal e o ambiente, a gente abraça isso daí, ajuda a facilitar. Então, é muito tempo que tem norma disso e muito tempo que já está estabelecido. Mas, infelizmente, tem uma questão. O desconhecimento da transmissão desse conhecimento pelas faculdades ainda é um empecilho para o conhecimento do engenheiro, do arquiteto, do design de interiores, do técnico de construção, que ele não conhece muitas vezes. Aí você chega, às vezes, cheguei muitas vezes pedindo para eu dar uma palestra de faculdade, olha, eu não conheço esse material, nunca vi na vida. E na verdade, ó, é antigo pra caramba. Sim. É antigo pra caramba. Aí é uma lógica que é bem antiga. Não é nova, mas obviamente que você vai na Poli, isso aqui, na UFSCar, eles têm, tem algumas universidades que a gente tem eu tenho muito contato, tal, eles já têm esse conhecimento, passam esse conhecimento, mas a grande maioria não. Assim, de Mackenzie, eu comecei, antes da pandemia, eu comecei ir lá palestrar, mostrar, e até então eles não conheciam, tá? Foi um pouquinho antes da pandemia. Mackenzie, se vocês quiserem, eu vou, o dia que vocês me chamarem, tô aí. Mas assim, o desconhecimento é grande ainda por parte da academia. E é um pouco triste isso, porque hoje é o sistema que é mais utilizado e é o mais adequado pro Brasil de norte a sul. Então, teoricamente, seria... porque é uma matéria-prima que... tem no Brasil inteiro. Exatamente. A matéria-prima, independente se é bloco de concreto ou bloco cerâmico, mas a alvenaria, de maneira geral, ela é o sistema construtivo que mais utilizado no Brasil. E a gente não faz assim, não sei qual foi a faculdade que você fez, mas nas duas que eu fiz, não tinha na quesito material, que você vai lá, os materiais e tal, ele era o baianinho, que uma vulgo falando aqui, baianinho, tem lugar que é paulista, lugar que é carioca, mas é o mesmo tijolo, gente. Depende do apelido, né? Do estado que você tá, o apelido é diferente. Mas ali, você não tinha o conhecimento, eles não passam essa... E assim, não é por maldade, a gente sabe que não é por maldade, é realmente por desconhecimento. Então, a Cerâmica City, a gente, com esse intuito de trazer também educação, eu já levei um monte de faculdade para lá. Na Bauru, Botucatu, UFSCar, Poli, a gente sempre recebe, Sorocaba também, o NISO, então a gente sempre recebe alunos lá para passar essa informação. É gostoso de passar essa informação, porque você vê que assim,
Até o professor fica deslumbrado que existe esse tipo de alvenaria. Ele sai, você passa na frente, é que bom, tá nesse ramo há muito tempo, e alguns trabalhos que eu fiz, eu sou meio cri-cri, eu passo na rua e fico vendo as construções. Minha mulher até fala, cara, como é chato viajar com você fica olhando tudo, até o trinco da parede, o bolor do rodapé, você fica olhando se a sanca tá errada, certa, errada. Cara chato, dá sossego. Eu acho que é o mal do nosso ramo. Eu fico olhando, passando, vou estar instalado errado, que cato dessa instalação ruim. Então, eu fico reparando, né? Então, mas ela fica irritada comigo. Qual que é a sustentabilidade, né? Qual que é o custo aí da matéria-prima para isso, né? Quais são as vantagens, além de todas essas, né? Qual que é a vantagem de produção, de custo para fabricar? Aí vamos entrar numa área aqui que é a seguinte. É custoso trabalhar, quando você entra no ramo, eu sou a 4ª geração de ceramista e a cerâmica veio evoluindo muito grande. A gente sempre foi conhecido como fazedor de buraco e emissor de gases estufas. E na verdade isso não é realidade. De maneira geral, não é tanta realidade, porque para você ter uma área de extração, você precisa, ela tem que ser obviamente aprovada. Obviamente, gente, sempre tem os bons e os maus empresários, tem as boas pessoas e as más pessoas. Eu vou deixar bem claro. Aqueles bons empresários no caso vou falar dos ceramistas, eles têm a área legalizada, tem um projeto de recuperação da área de extração. A gente não utiliza terra vermelha como muito achismo existe por aí, tá? Esse é fake news forte, porque o que a gente usa? Argila. Argila é um minério. Sim. Areia, ferro, é igual. Entendeu? Então nada nasce lá. Nada nasce na argila. Então eu não posso utilizar. Quanto mais matéria orgânica tiver na minha argila, pior vai ser o meu produto. Então eu retiro, numa área de extração, eu retiro toda essa camada, tá, de material orgânico, guardo ele, faço a extração e retomo ele para o lugar. Esse é um projeto padrão. Temos outros tipos de projetos de recuperação, obviamente. Cada área demanda de uma área de recuperação. Lá no caso da cerâmica, City, a gente tem uma área que a gente ganhou o prêmio de recuperação da área do lado. A gente tinha uma área de extração e a gente transformou, que era um charco, um banhado, que só tinha mato, cobra, dava talvez para plantar arroz, então talvez, não sei. Mas assim, a gente tirou todo o material orgânico, extraímos todo o material que dá, quando a gente chegou que a gente chama de laje, né? Mas é basicamente uma laje de pedra, fora. Legal, bacana, vamos mudar o projeto de recuperação? Vamos. Mudamos o projeto de recuperação, preparamos toda a área, deixamos tudo certo e tal, e transformamos num lago. E hoje tem vida lá. Então plantamos muita árvore em volta e hoje tem vida lá. Então já teve tamanduá, jacaré apareceu lá. Puta, jacaré foi do o tamanduá, já apareceu onça, então já apareceu um monte de bicho lá e tem um monte de aves ali, fora o peixe que está no lago. Em volta criou um ambiente e que assim, não só tá a natureza ali, mas é um ambiente que a gente fez para o funcionário aproveitar. Então é um ambiente que o funcionário nosso aproveita. A gente tem um campinho de futebol, temos um centro de treinamento, com uma cozinha lá junto, lá onde a gente almoça lá todo dia, olhando pro lago, uma vista bonita, gostosa. Então tem futebolzinho que o pessoal joga, tranquilo. Temos uma horta, um pomar ali para coisa. Então essa responsabilidade, na verdade, ambiental, ela vem muito, no nosso caso da Cerâmica City, da educação do meu pai. Então ele pôs isso muito na gente, então ele sempre fez isso sem capitalizar em cima. Então toda a água nossa que a gente utiliza na produção, ela é água de chuva. Então é água de chuva, então não estou pegando nada. Toda a biomassa que a gente utiliza é material que teoricamente você tem que fazer duas coisas. Ou você descarta num lixão que é super problemático, tem uma série de regras, ou você transforma em biomassa. O que é isso, biomassa? É o que eu vou usar para queimar o bloco. Então, ela já foi uma madeira, basicamente, que carbono zero, que eu utilizo.
Então, a minha pegada hoje, dentro da Cerâmica City, é muito menor de emissão de CO2 por conta dessas ações que a gente faz. Então, eu estou pegando uma coisa que vai para um terrão e estou utilizando nele. Outra coisa, tem uma coisa que a gente chama chamote. Chamote que nada mais é. Você pegar esse tijolinho aqui, eu quebrei ele na obra. Eu pego isso daqui da obra, a gente tem a reuso, pego da obra, levo para lá, moo, acerto a granometria daquilo ali e retorno na minha argila. Porque eu utilizo porcentagem que a gente chama essa de chamote, eu reutilizo para ele voltar a ser o mesmo tijolo. Tá? E eu faço isso por todo o processo. Então, na extrusora, parte que não funcionou, eu volto no processo inicial. Na secagem, secou, deu algum problema, eu volto no processo inicial. Depois de queimado, eu também volto no processo inicial. Então, eu tenho 100%, o ciclo de reciclagem está coberto 100%. Não é que eu vou fazer outro, não, eu faço o mesmo material. Pela nossa eficiência, às vezes eu tenho que comprar chamote de outras empresas, em volta, caco de outras empresas, para eu conseguir acertar a porcentagem mínima ali no processo. Então, a gente tem vários processos dentro da Cerâmica City que nos credenciam a dizer que é sustentável. Entendi. Né? Entendeu? Tem uma coisa que chama ciclo de vida, que a gente faz uma conta que a gente pode fazer da entrada do processo até o final do processo, que a gente fala que essa é a manca, que essa não é legal, mas tem a do berço, que é onde todo o processo começa, até o portão da fábrica. Essa é a responsabilidade da empresa, que essa é legal, começa a ser legal, e tem aquela até o ciclo de vida da edificação, que essa é muito mais longa, e você tem outros atores, outras pessoas envolvidas. No nosso caso, a gente fez todo esse movimento até do berço ao portão. Então, hoje a gente tem os dados de emissão de CO2 e de energia, se é energia renovável ou não, utilização no nosso... Todos esses dados, tudo certinho, pronto para entrar no SIDAC. Não sei se você conhece o sistema de informação de desempenho. Sim. Então, essa do desempenho é de sustentável, né? Dos dados lá. Tá dentro do Ministério da Minas e Energia, tem um portal lá onde você lança seus dados e você se classifica dentro do range da indústria nacional do seu produto. Você pode comparar, inclusive, produtos que você vai ter realmente o número correto entre o comparativo correto, porque antes do SIDAC a gente não tinha como comparar isso no Brasil. Agora, ok, sim, então a metodologia nossa hoje, brasileira, já está adequada. Então, a City fez isso, tanto que tem os dados nossos, tudo certinho, de cada material, quanto por tonelada, tudo bonitinho. Então, isso pra gente é um orgulho. Por isso que a gente conseguiu entrar na rota da sustentabilidade, por isso que a gente foi a primeira empresa no país a entrar com os dados dentro do SIDAC. E Ministério da Minas e Energia, vou puxar a orelha, governinho, tem que botar para rodar o SIDAC. Qual que é a etapa que está faltando para eu conseguir a minha declaração de produto? Eu conseguir poder, e eu pago, tá? Eu pago essa pessoa. O profissional que vai fazer a avaliação se meus dados estão corretos ou não. Ele só tem que me indicar quem é a pessoa para eu fazer a avaliação para poder fazer o meu certificado, minha declaração ambiental do produto. Está faltando essa etapa. Eu quero vencer essa etapa, na Cerâmica a gente quer vencer essa etapa para quê? Para futuramente ter o certificado ambiental do nosso produto. Porque são etapas que você vai ter que ir percorrendo devagar, né? E são etapas que parece que não. São custosas, tecnicamente você tem que ter um respaldo de uma empresa idônea. No meu caso lá da Cerâmica City, a gente contratou o IPT para fazer toda essa coleta de dados, então tem um relatório do IPT mostrando certinho. A água também, eu tenho a carta do IPT falando que foi feito, tal, que toda a água é água de chuva. Então a gente tem muita preocupação não só de fazer. E o mais difícil não é o fazer, por incrível que pareça. O mais difícil é ter a documentação comprovando que você faz. A documentação, a burocracia é realmente o mais complicado nesse caso. Da sustentabilidade. Eu entendo que é uma demanda mundial. E é uma demanda que, assim, no Brasil ainda não pegou velocidade.
mas eu tô vendo o mesmo filme que eu assisti em 2013 com a norma de desempenho, eu tô assistindo exatamente o mesmo filminho com a relação do SG no Brasil aqui. É o mesmo filminho. Tá? As mesmas reclamações, as mesmas tipo de argumentos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou acelerar e vou me adiantar na hora que eu tiver realmente. Eu já tive algumas demandas, mas agora que eu tiver realmente exigência pesada, eu tá pronto para responder à altura. Então, dentro da Cerâmica City, hoje a gente está tentando se adiantar ao que vem. Sim. Acho que é isso. Você não fez a pergunta mais importante deste podcast. Qual o maior perrengue engraçado que você tenha passado numa obra, numa execução de norma? Eu contei uma de execução de norma já, mas de obra, não. Então, se você quiser me perguntar, fica à vontade. Boa. Qual foi o maior perrengue que você já passou? O maior perrengue que eu passei? Esse não trabalhava, antes de eu trabalhar na Cerâmica City, pela terceira vez, porque eu trabalhei como torneiro, depois eu trabalhei como qualidade de mecânica, que eu fiz engenharia mecânica, então ali de mecânica, e depois eu fiz arquitetura. Só que daí eu tinha um escritório de arquitetura. E tinha uma casa, eu não vou contar quem são os donos, mas de uma padaria famosa aqui em São Paulo. É uma casa do lado do Ibirapuera, bem do lado do Ibirapuera. Fizeram um projeto lindo, maravilhoso, reforma, show, tava maravilhoso. Aí a dona, foi por causa desse caso que eu abandonei o escritório. De arquitetura? Foi. Por causa desse caso que eu abandonei. Aí, segundo andar, lindo, maravilhoso, estrutura, tá entrando em fase de acabamento. Vira a dona, quero uma reunião com vocês. Tá bom, beleza, vamos na reunião. Chegamos na reunião, ela assim, viu, vamos trocar aqui, eu não quero mais a janela aqui. Eu quero uma janela nesta outra parede, a gente vai fechar a porta. Eu olhei assim, não dá, tem um pilar aí. E o quarto dela ficava em cima, tá? A suíte dela ficava em cima. Não, tem um pilar aí. Não dá. Não, mas eu quero a janela aí, porque... Tá bom, mas por que você quer a janela? Porque a minha design de interiores falou que aqui vai ser melhor. Só que vou desenhar pra você entender, depois eu mostro pro público aqui, pra vocês entenderem aqui o que é. Era assim. Você tinha aqui a rua da casa, né? A entrada aqui da casa, a garagem aqui. Aí você tinha aqui a entrada dessa sala, tá? Aqui pro outro lado, e você tinha o outro corpo da casa assim, tá? E aqui um muro. Tá. Aqui eu tinha um pilar, aqui eu tinha um pilar, porque a parede era muito grande, o outro pilar. Tá? Aqui eu tinha um jardim bonito, aqui tinha um jardim bonito, a entrada da casa aqui, tá? Da porta aqui, e você tinha um janelão bonito aqui pro jardim e tal. Até uma porta, era uma porta, a minha sugestão era porta-balcão, mas quiseram a janela. Ela queria tirar esta janela e colocar essa janela aqui. No meio do pilar. No meio do pilar. Tá? E gigante, tá? No meio do pilar. Gente, aqui ó, pra vocês entenderem, entrada da casa aqui. Senão eu tô desenhando, o pessoal não tá vendo. Vou tentar mostrar. Entrada da casa aqui. Aqui era uma sala. Tem um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui. E uma janela aqui. Tem um jardim, uma entrada bonita aqui, um jardim, uma entrada bonita. E aqui o muro. Muro de divisa. Ela queria tirar essa janela e colocar essa janela aqui. Aí, não, mas então deixa eu conversar com a sua design de interiores, né? Ela, não, tá bom, vou conversar. Aí chegamos lá, ela não era uma design de interiores. Era uma vendedora de tapete e cortina. E convenceu ela que ela tinha que mudar a janela de lugar. Pra ela vender mais cortina e mais tapete. Aí você desistiu do escritório de Aí eu falei assim, não, é demais pra mim. Virei pro meu sócio, olha, eu não aguento mais. Ele falou assim, eu te entendo, mas eu vou persistir. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, não dá. Aí eu não vou contar minha história daí. Foi por isso, daí eu
consegui um emprego aqui numa incorporadora para fazer gestão de projetos. E daí meu pai ficou doente. E foi assim, teve uma herpes, estava assim, a gente estava reformando, estava fazendo a mudança de tecnologia da empresa, uma mudança pesada, a gente mudou muita coisa, tecnologia da queima, tecnologia da secagem, automatizou a fábrica inteira, foi bem na transição e meu pai ficou doente porque é pesado. E meu pai não fala nada de inglês e todos os técnicos só falavam inglês. Entendeu? Um só falava português, todos os outros inglês. Vem cá, filho, eu te ajudo, não sei o quê. Eu ia ganhar um puta salário de incorporador. Eu não ganho esse valor, nem até hoje eu não ganhei. Mas tudo bem, tô feliz lá. E daí eu peguei, tá bom, pai, vou te ajudar. E daí eu fiquei, e aí eu ajudei ele ajudei a cerâmica nessa transição de tecnologia, né? Porque eu sabia falar inglês, então, sabia não, sei, tava bem enferrujado, mas me viro bem. Aí fiz toda a transição, todos os projetos, tropicalizei os projetos deles também, pra gente acertar e comprar também os insumos e adequar os insumos à realidade brasileira, porque o projeto era um projeto que um australiano projetou, mas era uma empresa que está nos Estados Unidos, a Direxa, mas ela usa técnicos do mundo inteiro. E assim, quando vocês tá aqui convidada para ir conhecer, o que tem de mais moderno no mundo do mundo da indústria cerâmica, a Cerâmica City tem. Obviamente que as fábricas europeias, russas, vocês não fazem ideia, as chinesas são muito maiores. Mas, assim, com relação à tecnologia, tudo que tem de mais moderno no mundo a gente tem. Então, foi bem essa transição, que a gente veio de uma realidade nacional, de nível de alta de tecnologia nacional, e a gente mudou para o nível de tecnologia mundial. Então, daí eu acertei lá e tal. Aí a administração precisava de alguns acertos. Aí eu fui para administração, acertei a administração. Aí o comercial precisava acertar o comercial. Aí eu fui começar a me inteirar no comercial, fiz até um MBA de gestão de equipe comercial e tal, estudei pra caramba, beleza. Tá aqui, tá rodando, tá bonitinho, tá tudo rodando, tá bom. Eu tô nesse nível agora. É assim. Comercial é complicado. Se você quiser, eu te indico uma boa universidade que tem um bom MBA. Vou falar a Live University, eu fiz lá a coisa e os professores, realmente, alguns deles são amigos pessoais até hoje. É engraçado que quando você gosta de estudar, alguns professores se tornam amigos pessoais. Eu tenho alguns. São parceiros de trabalho, inclusive. E isso é bom, isso é bom. Isso é bom. E daí depois, entendendo melhor o mercado e vendo o histórico, analisando o histórico do mercado, eu sentei com meu irmão e meu pai e falei o seguinte: olha, na época, vou citar os nomes, a Seleta tinha um trabalho muito legal com o Guilherme Parsequian e trazia muita informação técnica para o mercado. E era muito bom, porque formava muita gente lá. A Glaser tinha o Tawil, tanto na Bloco Brasil quanto na Glaser, ele fez o trabalho. Na minha cabeça, quem fez a alvenaria estrutural pegar no Brasil foi o Sabatini, mas tem muito do Tawil, porque são referências. Eu tenho esses caras, o Guilherme, o Tawil, Sabatini, no Sul, o Marcos Daniel, o Odilon. Então, assim, eu tenho, até mesmo o senhor, fala deles. Tenho muito respeito por eles. E eu tenho admiração, eu falei assim, cara, por que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, não pode ter esse cara? E foi aí que eu comecei a me envolver mais nessa parte técnica. Não que eu não sabia antes, mas me especializar no nível que eu especializei. Então, e continuo, eu não vou deixar. E eu brinco que eu estudo muito para ter melhores perguntas, porque as dúvidas vão sempre existir. E é o inferno, essa questão da dúvida persistir, algumas dúvidas persistem. Então, tem muito trabalho que a gente desenvolve hoje tecnicamente, porque a nossa postura ali como empresa foi assim, vamos desenvolver um cara que ele seja tecnicamente respeitável no mercado. Acho que eu sou respeitável no mercado hoje como técnico. Como empresa, com certeza a gente é respeitado. Mas como técnico eu entendi que a City também está sendo respeitada hoje por causa daquela atitude que a gente tomou e liberou eu para estudar muita coisa, porque eu deixei de ficar muito tempo na empresa para poder
ganhar esse escopo, essa bagagem técnica. Saiu do operacional para poder se dedicar realmente que a empresa precisa. Não que eu não esteja no operacional, porque mas é que os incêndios, das obras, quem apaga no final das contas dos dias tem que ser eu. Mas tem que ser eu, mas é isso que faz crescer e se estruturar. E agora eu tô tentando criar aqui uns filhotinhos aqui, que tecnicamente sejam tão bons ou melhores que eu, porque precisa de pessoas. Dentro da empresa eu tô tentando fazer isso, obviamente, que é mais devagar, pelo momento da vida de todo mundo, pela correria, mas eu tô tentando fazer com que algumas pessoas dentro da organização consigam fazer aquilo que eu faço hoje, entendeu? Obviamente, no começo não vai ser igual, mas eu espero que seja melhor. Isso, você me fala. Então, assim, tô tentando fazer difícil, isso também. Não, é difícil, porque você tá lidando com gente. E gente não é igual. Exatamente. Não é igual, uma pessoa diferente da outra. Então você tem que saber qual que é a demanda dela, qual que é a alegria dela, qual que é a dor dela. Então você tem que... a motivação dela. Motivação dela. Motivação, no final das contas, é o que faz a gente levantar, né? Exatamente. Da cama. Então, e é o que vai fazer ela fazer aquilo que você espera dela. Sim. E às vezes ela se surpreende. Eu me surpreendo às vezes positivamente, algumas negativamente. Mas é bom se surpreender positivamente. E você só consegue fazer isso se você deixar a pessoa fazer. Deixar a pessoa errar. Então, às vezes eu olho assim, não vou lá dar bronca nem nada, eu deixo ele tomar e ele perceber que ele errou. Aí eu falo, viu? Vem cá, fião, vem cá, senta aqui do meu lado. Ó, você falou isso, aquilo, ó. Isso aqui que você falou é besteira por causa disso. Eu sei que você ficou brava por causa disso. Às vezes, né, eu tenho uma equipe muito heterogênea. Tem homem, mulher, tem de tudo que você puder imaginar. Ali no comercial. Aí, é que o comercial tem que ser meio pancada. Comercial tem que ser meio pancada. E assim, eu falei, cara, eu sei que você ficou bravo comigo por causa disso. Mas você tá vendo pontualmente aqui. Mas você tem que enxergar o global para entender que se eu fizer essa atitude, se eu fizesse a atitude que você queria, eu fechava uma barreira. Eu fechava uma porta ali na frente, eu fechava uma janela ali na frente. Então, às vezes você toma umas atitudes para não que você vai enxergar que lá na frente eu posso estar fechando uma porta. Eu posso não ter um amigo do lado. Eu posso ter um cara contra a minha pessoa. Então, até por isso, nas associações, a postura entrei na associação, aquilo que eu estou trabalhando para a associação, eu tenho que ser associado. Eu tenho que trabalhar a favor da associação. E isso eu vou ajudar quem? O meu concorrente também. Entender que o meu concorrente, neste caso, é um aliado. E se o meu concorrente, se eu consigo melhorar todo o ecossistema que permeia a associação que você está, eu estou melhorando não só para o meu concorrente, mas eu estou melhorando muito para mim também. Então, quando eu entro numa associação e coisa assim, a gente faz essa mudança de coisa. Você nivela o mercado. Você equilibra o mercado. É que assim, no mercado a gente brinca nas normas, cara, vamos pegar essa norma, vamos puxar a régua para cima, puxa a régua para cima. E a mesma coisa com o mercado. Eu tenho que elevar a régua e não baixar a régua. Exatamente. Então fica e é uma discussão besta do empresário que acha que se eu não ajudar o meu ecossistema, eu não vou me ajudar. Porque se o ecossistema estiver saudável, a minha empresa vai estar saudável. Não adianta eu pensar só no meu umbigo, querer fechar e ferrar o meu concorrente, porque na verdade eu vou estar dando um tiro no pé e eu vou me fechar também. Porque você, como construtora, você ficaria na mão de um fornecedor só? Não. Se tivesse um sistema construtivo só e só tivesse aquele fornecedor, você utilizaria ele? Só ele? Tem no mercado? Não. Então é burrice você querer matar o teu concorrente. Porque é ele que vai te ajudar. Obviamente ele vai te ajudar a crescer, vai tentar te forçar a evoluir, a ser o melhor. Em algum momento ele pode ser seu parceiro. Em algum momento ele pode ser seu parceiro. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mandar até um abraço pro Cris da Gresca aqui, o Jefferson da Faulim, porque eles estão me ajudando em coisas da associação que eu não conseguiria fazer sozinho. Tá? Tem muitos outros, gente, muitos outros. Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoa. Mas
Tem pessoas que realmente estão ali para somar. Obviamente que os cabeça branca, eles podem dar muita experiência, mas a experiência ruim do passado deles não pode ser levada em consideração que daqui para frente tem que ser igual. Eu vivo isso muito nas associações, sindicatos que eu participo do dia a dia, né? Então, acabam ficando que tem que trabalhar não só para a minha empresa, mas eu tenho que trabalhar também para o setor todo. E o setor não é só a cerâmica, o setor é argamassa, Sim. o meu setor é caixilho, é toda a parte de esquadria, são os revestimentos, tá? Os aplicadores de cada um deles. Então, as instalações. Tudo. Então, a ideia é conversar com todo mundo e melhorar o ambiente para todos. O pessoal de equipamento. Tá? Então, a ideia é realmente... Nossa ideia como Cerâmica City é melhorar todo o ecossistema da construção como geral. E também não vejo o problema do drywall, o pessoal do drywall. Muito respeito com o steel frame, não tem problema. O meu problema é o marqueteiro que pega um sistema, não tropicaliza e vende no Brasil. Esse eu estou chamando realmente de marqueteiro, é vendedor de PPT, tá? Tem um aí que está falando um monte de besteira no mercado, não tropicalizou adequadamente o sistema que ele está vendendo. Tá? Ele era de um setor, agora mudou para construção civil, está falando um monte de besteira, sem conhecer o mercado, sem conhecer o quanto de responsabilidade técnica o mercado tem, sem entender o quanto de cultura o Brasil tem, a diversidade de ecossistema, biologia, fungo, cupim, solo, maresia. Então, sem entender, sem pegar o sistema, tropicalizar e quer enfiar a goela abaixo. Esse é o futuro. Meu querido, o futuro somos todos nós. O futuro, ao meu ver, o futuro é uma construção híbrida. Vão ter vários sistemas de fechamento. Sim, concordo. Vão ter vários sistemas de fechamento, vão ter vários sistemas de proteção a incêndio, vão ter vários sistemas de caixilho, vão ter vários sistemas de piso, vão ter vários sistemas de revestimento. Então, em cada situação, cada cômodo, você acaba utilizando um sistema muito diferente. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas, sempre tive minhas dúvidas quanto a esse tipo de construção, o quão que ela é eficiente, o quanto que ela pega culturalmente, né? Não só pelo meio ambiente, né? Pelo nosso meio ambiente, como cultural mesmo no Brasil. Né? Porque a gente já tem uma cultura de parede, né? Sólida, né? Exatamente, né? A gente já tem muito drywall. As paredes dos edifícios hoje, né, as paredes internas, né, já são todas de drywall, e é uma reclamação comum das pessoas, né, pela nossa cultura. Então, eu não acho que isso vai ser o futuro. Não. Para o nosso país. Drywall não é só drywall, não é só alvenaria, não é só steel frame, não é só. Por mais que você tenha sistemas de acústica, de rocha, de loja de vidro, não são suficientes, não são iguais. Não. O meu melhor sistema aqui da City eu desenvolvi, porque o projeto de desenvolvimento da empresa, basicamente sou eu aqui que tomo frente dentro dos produtos, dos sistemas. Obviamente que na fábrica não sou eu, a gente discute, mas eu discuto muito principalmente com meu irmão, com meu pai, que tem uma experiência demais, com outros técnicos, tipo o Hamilton, o Colado, até a Patrícia lá na cerâmica às vezes. Então eu discuto muito isso, mas normalmente a definição acaba sendo eu. O melhor sistema de acústica que atende melhor é um sistema misto. Não é um sistema só bloco, não é um sistema só drywall. É um sistema onde você tem alvenaria e você tem drywall. Exatamente. A gente tem várias interferências, assim, no meu ponto de vista, que lido com vários tipos de obra. A gente tem a parte de reforço, né? O brasileiro, ele tende a mudar o tempo todo, mudar uma coisa de lugar, pendurar um negócio aqui, fazer a obra sozinho. Né, o pessoal já de fora americano, europeu e tal, eles já tem a parte de ferramentas deles mesmos, eles sabem que tem que fazer. Eles são mais self-made. Exatamente. Também.
né? Então, eles sabem que tem que fazer isso. O brasileiro não sabe que tem que fazer isso. Então, se ele vai colocar uma prateleira numa parede de drywall, vai dar ruim. Vai. É o VDM. Vai deixar cair VDM. uma TV e... É o VDM. Exatamente. Não vai ser legal. Não vai Ele vai ser colocar legal. lá em cima da cozinha, colocar prato em cima, peso pra caramba, só vai fazer isso na cabeça do coitado. Exatamente. Então, assim, eu não vejo isso funcionando aqui no longo prazo, a não ser que realmente mude muito a nossa cultura em relação a Sim. isso, tenha um aprendizado completo de, é assim que funciona, tá, pra ver. Mas eu acho que mesmo pela acústica, por N fatores, eu não acho que é uma coisa que vai funcionar só esse tipo de construção pra gente. Não, acho. eu fico assim, meio embasbacado, que tem muita gente boa, tecnicamente boa, que cai nesses contos de vigário. E cai, e assim, aí você explica, tem que explicar, eu acho que também é culpa nossa, tá, do nosso mercado, não explicar isso também. E não falar assim, amigão, para aqui. Para de falar besteira, vem cá, senta aqui, vamos ter uma aulinha? É assim, por causa disso. Irmão, não é assim não, cara. Não vem falando besteira aqui, cara. Por favor. Porque, até contei isso daqui, eu tava lendo um livro, eu gosto de ler muito de coisas, estudar muita coisa da Segunda Guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial e tal. Não por causa mas é porque eu gosto de saber como a tecnologia foi avançando como ela foi por causa das guerras, né? E num dos livros, eu não lembro o livro qual é, mas tinha uma coisa assim, tava falando, eu lembro que era de Auschwitz. Se você quiser matar um homem, basta você ter um médico mal instruído ou mal intencionado. Para você matar milhões de pessoas, basta você ter um engenheiro e arquiteto mal instruído ou mal intencionado. Então, a gente tem uma demanda de responsabilidade muito grande na edificação. Sim, exatamente, né? Eu acho que assim, quer vender ou quer fazer uma coisa, às vezes, dá vontade, a gente tem a obrigação de instruir todas as condições daquele material, daquele produto, né? Eu acho que falta isso, né? Falta a instrução das coisas. Foi por isso um dos motivos que a gente criou mesmo esse espaço, a Alvenaria para Todos, o canal no YouTube. Convido todo mundo aí a assistir o Tô Construindo, que é o programa da Tô Construindo, já está na segunda temporada, que mostra como é que constrói. Aí eu tô pensando como é que vai vou fazer a terceira, mas ali é um canal de divulgação educacional, basicamente. Não é só institucional. Obviamente, a gente tem a parte institucional? Temos, mas é muito também da parte educacional. E isso assim, é para educar a mão de obra, é para educar o morador, é para educar o projetista, é para educar o engenheiro de qualidade, tá? Então, assim, é um canal que a gente realmente criou. Esse espaço aqui é um canal que a gente criou para trocar, bater ideia. Eu acho que é legal essa coisa de trocar experiências aqui. Que é importante essa troca de informação. E não só entre... obviamente, é sempre pessoas que a gente vai falar, mas pessoas que estão atuando em outros elos da cadeia. Que é importante a gente conversar e entender também o elo. No seu caso, é a construtora. Isso. Então, no caso que você constrói, eu tenho que entender como você vai receber esse material na obra, como você vai aplicar esse material na obra, que depois de aplicar, tiver algum problema, como vamos dar manutenção disso da obra. Então, é entender quais as dores, como é que o seu cliente vai utilizar o meu produto e se eu posso melhorar de alguma maneira para o uso do seu cliente poder usar melhor. Então, é um canal que está aberto aqui para todo mundo falar. E a gente tem a postura de conversar com todos para entender aonde a gente pode melhorar também. Às vezes a gente está errando e nem estamos sabendo. Isso é muito, assim. A gente gosta muito quando tem essa troca de informação. Eu vejo que o nosso setor, de maneira geral, ele segura muita informação interna. Sim. Segura muita informação interna. E se esse segurar informação interna, você não consegue arrumar algo que a gente esteja falhando, porque a gente não está sabendo dessa informação. Um caso clássico aqui que a gente conseguiu foi o bloco para encunhamento, o bloco de fixação superior. Foi um desenvolvimento que só foi feito porque
uma pessoa muito querida, Maria Angélica, você viu, eles estão falando isso do material, vai descobrir. Fomos descobrir, ela me ajudou muita gente com o desenvolvimento desse processo todo. Então hoje conseguimos atender uma solicitação que a gente jamais saberia porque as construtoras não abriam a informação, não passavam informação. Precisou um terceiro fazer o contato para a gente trocar essa ideia, essa informação e conseguir fazer o desenvolvimento. Então, depois que a gente desenvolveu, deu tudo certo, põe aqui, está resolvido esse problema. Não era nem um problema, era um possível problema que estava acontecendo com muita frequência. Mas já foi resolvido, foi sanado. E só foi sanado porque chegou a informação. Chegou a informação. O problema do ser humano é falta de comunicação. A comunicação sempre é um problema. E eu estou ficando preocupado porque a nova geração, não sei quantos anos você tem, também não vou fazer essa delicadeza, mas eu sou da década de 80, a gente lia muito dicionário. Verdade. A gente pegava o dicionário e tem um vocabulário mais vasto. Aí quando essa nova geração que eu estou conversando, às vezes me pergunta o que significa essa palavra. Não sabe. Não sabe. Então, a gente não pode mexer também muito acho que as professoras aí de alfabetização, gente, estão precisando melhorar. Estão precisando melhorar. Eu tenho filho pequeno. Eu tento ajudar, mas às vezes eu falo, até minha mulher fala, minha mulher é engenheira química, cara, tem hora que você fala difícil, né, cara? O que quer dizer essa palavra? Porra, amor, mas tá bom, é isso. Vamos pegar o dicionário? Então vamos lá pegar o dicionário e vamos olhar. Principalmente eu faço isso com o meu mais velho, que agora tá mais alfabetizando e tal, a escola pediu dicionário, peguei um dicionário meu antigo, caí nos pedaços, eu tive que comprar um novo porque ele não ia aguentar a escola. Não ia aguentar a escola. Então eu vinha, ó, a palavrinha que você leu aqui, ó, quer dizer isso, ó, tá vendo? Quer dizer isso. Essa palavrinha que você leu aqui, quer dizer isso. Então, às vezes eu tenho que fazer isso com um cara de 30 anos. Não, tá complicado. Não, eu tenho um filho já na faculdade. Daí é mais mas pegado. ele ainda pegou. Eu tenho um dicionário em casa grande. Eu fiz ele fazer isso. Mas é difícil, a juventude de hoje tá complicado. Tá bom. Eles têm preguiça, né? Tem muita preguiça. Eles não querem mexer, não querem... Uma coisa que eu fiz com eles pra conseguir estar junto. Adoro Pokémon, tô na geração estou na fase do Pokémon GO. Daí chega final de semana, chega sábado, eu pego uns 15 moleques, saio no condomínio caçar Pokémon com eles. E vou com eles, vou do lado, jogo junto com eles. Porque eu sei que se eu não der o carinho, se eu não der a instrução, algum mal intencionado vai dar a instrução errada. É verdade. E vai fazer. E eu não tenho dúvida que vai chegar o mal intencionado. Não tenho dúvida, vai chegar. O que seja realmente ou virtualmente, se ele não tiver instruído, ele vai cair no golpe, né? Vai cair no golpe. É verdade. Fica à vontade, se você quiser, eu vou falando. Eu falo pra caramba. Eu sou italiano, falo com a mão e falo pra caramba. Mas... Não, acho que é isso. Acho que foi muito bom, muito produtivo. Gostei muito. Gostei muito das suas opiniões, da explicação. Acho que foi muito legal. Então, deixo aqui você, para você passar todas as suas redes sociais aqui, já que vamos terminar. Suas redes sociais, seus contatos, suas considerações. Fica à vontade. Bom, Caldas.construtora. Meu nome é Mariana Caldas. Tenho uma construtora, a gente trabalha principalmente com obras comerciais, mas fazemos construção, atendemos residenciais também. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. A honra nossa, muito obrigado por ter recebido você aqui. Muito obrigado por você estar disposta a falar aqui, bater esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo. Então aí, pessoal, lembrando, comente, compartilhe, sem restrições e até um próximo bate-papo aí, pessoal. Então aí, tchau.